Chegamos agora na melhor parte da aula de hoje. Aqui é a parte assim que você vai dizer, meu Deus, que coisa linda. Aqui está a explicação de por que eu tive que estudar gases de novo em física, se eu já tinha estudado essa porcaria lá no PSS1 da Química. Para que diabos eu tive que estudar gases de novo? A gente precisava de alguns assuntos de gases. E como você viu lá no PSS1, talvez você tenha esquecido já. E aí a gente chega aqui no PSS2 tendo que revisar o gases, agora em física, porque a gente precisa para esse momento aqui derradeiro. Vamos lá. Transformações termodinâmicas particulares. Primeiro delas, lindinha, bonitinha, isotérmica. Iso igual térmica, temperatura. Quando a temperatura é constante, a energia interna, a variação da energia interna é nula. A variação da energia interna é nula, tá bom? Delta U é zero. Calor igual trabalho mais delta U. Se isso aqui é zero, todo calor virou trabalho. Vamos dizer que é impossível lá pela segunda lei da termo, né? A transformação isocórica, né? Isométrica ou isovolumétrica. Se o volume é constante, não vai ter variação de volume. E como o trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, o trabalho vai ser zero. Calor igual a trabalho mais delta U. Se o trabalho é zero, todo o calor foi transformado em variação da energia interna. Imagine que tu colocou gasolina no carro, teve a explosão da gasolina e o carro só esquentou e não andou. É isso aí, é o teu carro velho. É isso aí. Agora vamos lá. Isso aqui tem um detalhe legal. Calor é positivo, delta U também. Então a temperatura aumentou e o sistema recebeu o calor. Mas se o calor for negativo, delta U também indica que a temperatura diminuiu, por isso delta U é negativo. E o sistema perdeu o calor. Perdeu, vazou, foi embora o calor. Outra transformação, falei dela no comecinho da aula. Adiabática. Nessa transformação não há troca de calor entre o gás e o meio externo. Também tem literaturas que falam assim, que na adiabática ela acontece tão rapidamente que não dá tempo de trocar calor. É que nem você soprar com a boca aberta na mão. Esse ar está quente lá nos seus pulmões e ele chega aqui fora quente. Mas se eu fizer assim, ó, com a boca fechadinha, chega gelado aqui. Porque aqui, ó, saiu quente, mas deu tempo de trocar calor, chegou na minha mão, não é adiabática. Assim é adiabática. E eu quero que você guarde na cabeça dois exemplos de quando acontece a adiabática. Primeiro vamos entender. Se ela é adiabática, não é uma troca de calor. Calor igual a trabalho mais delta U. Esse calor é zero. Aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu jogo o trabalho para lá negativo, ou eu jogo o delta U para lá negativo. E cada uma dessas situações indica uma coisa diferente. E aí é que está a física da brincadeira. A gente vai brincar de matemática aplicando na física. Beleza, se eu passei o trabalho para lá negativo, se eu fiz isso aqui, o que rolou? Delta U positivo indica que a temperatura aumentou. Trabalho negativo indica que o volume diminuiu. Então o volume diminuiu com pressão, tá? Eu tenho uma compressão adiabática. Então, quando o volume diminui, eu tenho uma compressão, na transformação adiabática, a temperatura aumenta. Então, o sistema recebe o trabalho do meio, né? O gás recebeu o trabalho do meio. Ou o meio realizou o trabalho sobre o gás, por isso trabalho negativo. E aí, o que aconteceu com a energia interna? Ela aumentou. Numa compressão adiabática, o gás recebe o trabalho do meio, o meio realiza o trabalho sobre o gás, e aí a temperatura aumenta, a energia interna aumenta, as moléculas ficam mais agitadas, se batendo mais contra as paredes do recipiente. Mas, se eu passar o delta U para lá negativo, ficar assim, trabalho positivo indica que o volume aumentou. Então tem uma expansão nessa transformação adiabática. E o delta U negativo indica que a temperatura diminuiu, o gás ficou mais geladinho. O sistema realiza trabalho sobre o meio, o gás realiza trabalho sobre o meio, e a energia interna diminui, a temperatura diminui. Aqui ela aumentou, né? Agora, exemplos para você poder entender isso aqui. Coisas, transformação adiabática, ela acontece tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Estou enchendo uma bola. Peguei a bombinha de encher bola, estou ali, apertando. Eu estou comprimindo o gás. Compressão adiabática, estou aqui, ó. De roxo, ó. Tá falando da compressão adiabática, tá falando dessa menina aqui.
O que acontece com a bombinha depois que termina de encher? Toca nela, como é que ela tá? Quente. Ah, professor, é porque lá dentro tem uma borrachinha que fica fazendo atrito. Também, força de atrito também é uma forma de gerar ali aquela energia térmica, aquele calor, né? Mas o fato de você estar comprimindo um gás ali, empurrando ele para dentro da bola, faz com que a temperatura aumente. Outro exemplo da expansão adiabática é o desodorante. Levantei ali, apertei. O gás está ali dentro. Ele saiu aqui, quando ele saiu, ai meu Deus, quanto espaço. Ele se expande. Quando ele se expande, como é que fica a latinha? Gelada, a temperatura diminui. São dois exemplos de transformações adiabáticas. Deve estar na tua cabeça aí nessa hora. Isso não é lindo, gente? Como é que a pessoa não gosta de física, pelo amor de Cristo? Você tá doido? Isso aqui é para você anotar no seu post-it. Tá tudo bonito aí. Todas as coisinhas que eu falei resumidas, né? Eu vou ter que olhar ali numa questão, ele recebeu o calor. Poxa, sei que calor é positivo, eu boto mais quesão. Um gás perdeu o calor, menos quesão. Para você poder entender o que está rolando ali. Fechou? Não há troca de calor, o calor é zero. Trabalho positivo, expansão. Trabalho negativo, compressão. Trabalho nulo, transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Energia interna aumentou, temperatura também. Energia interna, aliás, maior que zero, né? Positiva, temperatura aumentou. Energia interna menor que zero, negativa, temperatura diminuiu. Energia interna igual a zero. Vou até ajeitar aqui. Aqui eu deveria colocar a variação da energia interna, tá bom? Na variação da energia interna, temperatura constante, transformação isotérmica. Agora a gente precisa ver um pouquinho sobre outras transformações importantíssimas, principalmente para o vestibular da UFRR.